Amém. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo. O tema de hoje, ele é muito interessante, porque ele trata de dois conceitos que, basicamente, ninguém pode fugir deles, ok? Às vezes a gente pode fugir de um deles, mas de outro não. Então, ainda que existam pessoas que não se casaram e que talvez não tenham o desejo de se casar, todo mundo nasceu numa família, ou foi acolhido por uma família, ou de alguma forma foi criado com alguma referência de família. Seja essa referência de família nos padrões que a Bíblia nos relata, ou seja, um padrão de família que esse mundo apregoa. Então, é algo que atinge a todos. Então, vamos tentar, de maneira bem tranquila, ver o que a Bíblia nos fala a respeito da família e também a respeito do casamento. É óbvio que quando a gente estuda essa questão, surgem muitas polêmicas, porque a gente, com a carne, a gente sempre vai dizer, não, o homem tem que fazer isso, a mulher tem que ser assim, o homem tem que fazer aquilo, a mulher tem que fazer assado. E a respeito da família, a mesma coisa, os filhos têm que serem criados de uma maneira ou de outra. E sempre tem Sempre tem esse embate. Mas, espiritualmente, como que a gente discerne casamento e família conforme a Bíblia, conforme a Bíblia nos relata, ok? E às vezes pode parecer Pode parecer uma missão fácil, uma missão uma missão tranquila. E talvez a gente pode até pensar que esse tema é um tema batido, porque é muito falado sobre casamento e família dentro das igrejas. No entanto, a nossa criação, e principalmente a criação que a gente teve em lares não tementes a Deus, ela é uma criação diversa do que Deus nos revela. Então, é algo que a gente precisa meditar e a gente precisa, dia a dia, praticar. Então, eu, por exemplo, eu não nasci num lar cristão. E muitas das práticas que eu tenho no meu casamento e na minha família, ela ainda são ranço de uma criação que não foi que não foi pautada pelos princípios de Deus. E aí a gente ao longo da caminhada a gente vai sofrendo, a gente vai trombando e a gente vai aprendendo. Então, tudo isso é um processo que a gente precisa discernir espiritualmente e a cada dia corrigir o nosso caminho conforme as Escrituras nos relata, ok? Então, para discutir isso, inicialmente eu quero esses dois conceitos, casamento e família, inicialmente eu quero tratar aí de princípios fundamentais. Porque sem esses princípios fundamentais, o casamento e a família são só duas palavras. A gente não vai entender de maneira ampla cada um desses conceitos. Então, o primeiro princípio importante, ele é o princípio da criação. E a Bíblia nos revela lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, como foi essa criação, e aqui eu me restringo à criação, que é a criação da humanidade. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, esse é o primeiro princípio, e é o princípio fundamental. Além de Deus ter criado o homem, tá? Então isso é importante que seja dito, Deus criou o homem à sua imagem. E não foi só o homem que ele criou à sua imagem. Deus criou o homem, falando em sexo, o macho, e a fêmea, a imagem o quê? A imagem de Deus. E isso é interessante, porque se a gente não tem a noção que nós somos seres criados por Deus e a imagem e semelhança dele, a gente o quê? A gente se restringe o nosso comportamento do dia a dia ao quê? Ao mundo. E a gente sabe que o mundo, ele jaz o quê? Ele jaz no maligno. Então, o verdadeiro conceito de liberdade é você não se amoldar o quê? Ao que o mundo diz. Você se amoldar o quê? A semelhança, né? A imagem de Deus, que é o quê? Que é o nosso Criador. Então, quando a gente fala de relacionamento de homem e de mulher, e aí os conceitos aí de casamento e, consequentemente, o conceito de família está embutido, a gente, o quê? Diariamente, a gente tem que se relacionar com esse conceito fundamental. Porque muitas vezes a gente, o quê? A gente está doutrinado, a gente está condicionado a viver conceitos, o quê? Que o mundo que jaz no maligno prega. E a liberdade que a gente tem é o contrário disso, entendeu? A liberdade é a gente o quê? Pautar a nossa vida à imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu chamo esse de um conceito o quê? De um princípio fundamental. Porque não dá para ter um casamento saudável e nem uma família saudável e muitas outras coisas da nossa vida cotidiana saudável se a gente não relembrar diariamente isso. Né? O homem, ele foi criado por Deus e ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a verdade que o quê? Que nos liberta, tá? Desse mundo que jaz o quê? Que jaz no maligno. Ok? E aí, obviamente, que a gente já liga isso diretamente com o quê? A gente liga isso diretamente com Cristo, tá? Porque Cristo, ele veio o quê? Para recuperar ou para salvar aquilo que tinha o quê? Que tinha se perdido. E o que se perdeu foi o quê? Se perdeu foi o homem à imagem e semelhança de Deus. Entendeu? O homem, ele foi o quê? Ele foi expulso da presença de Deus, tá? Pelo quê? Pelo pecado original. Então, Cristo, ele vem recuperar o homem a sua essência original, a sua verdadeira natureza, que é o quê? É ele voltar a ser a imagem e semelhança de Deus, tá? Então, primeiramente, o que? Nos libertando do pecado. Então, espiritualmente, já estamos o quê? Libertos, tá certo? E ainda precisamos nos libertar o quê? Da carne. Essa liberdade da carne, ela se dá o quê? Quando voltamos ao pó, e os que não voltarem ao pó, a palavra nos revela que ainda não sabemos o que haveremos de ser, mas quando ele se revelar, seremos como ele, e esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então, isso é importante. O primeiro princípio básico é que lá na glória voltaremos o que? Ser a imagem e semelhança, o que? Semelhança de Deus, ok? Isso não significa que nós não tenhamos atualmente características, não tenhamos sentimentos que nos ligue diretamente ao eterno, que nos ligue diretamente a essa imagem e semelhança,
tá? Então, isso é uma das coisas que o casamento revela e a família revela também. O segundo princípio que eu quero tratar é exatamente um princípio que já entra direto nesse contexto de casamento. Lá no capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 18, Deus começa o quê? Deus começa a tratar desse relacionamento de casamento, da instituição do casamento, tá? E ele começa dizendo lá no versículo 18 o seguinte: e disse o Senhor Deus, não é bom o quê? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então tem duas coisas que a gente tem que prestar atenção aqui nesse versículo. Primeiro, Deus está falando que não é bom que o homem esteja só, tá? E aí, a gente pode interpretar isso de várias formas, né? A gente pode interpretar ao pé da letra, ok, que está dizendo, ó, não é bom que o homem esteja só. A gente pode interpretar que, ó, o homem não pode viver só, mas a mulher pode. Ou a gente pode interpretar de maneira mais ampla, tá? Que não é bom nem que o homem nem que a mulher viva só, ok? E o segundo conceito interessante aqui é que, falando que de macho e de fêmea, Deus está falando que para o homem, né, iria fazer uma ajudadora, e não só uma ajudadora idônea, ok? Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente caminha por uma postura em que a gente vai para os extremos, né? O homem é isso, o homem é aquilo, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Será que realmente a gente está no centro da vontade de Deus? Porque claramente o texto fala que os dois não podem viver só. Então a gente já desconfia que as coisas entre homem e mulher, as coisas elas são compartilhadas, ok? E isso é complicado da gente entender, porque, por exemplo, eu fui criado pela minha mãe sem tocar o quê? Sem tocar um dedo na lavagem de uma louça, na lavagem de uma roupa, ou em qualquer tarefa doméstica, entendeu? Por quê? Porque é o padrão de criação da maioria dos homens. Existem famílias diferentes? Mas o padrão de criação que o mundo desenvolveu para a criação do homem é que o homem, ele nasceu o quê? Ele nasceu para mandar e para ser servido, ok? Então, esse é um conceito do mundo que jaz no maligno, ok? Por outro lado, a palavra está nos dizendo o seguinte: não é bom que o homem esteja só. E não só o homem, a mulher também. E Deus revela que a mulher, ela é a ajudadora do homem e é uma ajudadora idônea. Então, a gente já começa a perceber que visões extremas a respeito do homem ou da mulher, elas não estão em compasso com a palavra de Deus, entendeu? Porque esse versículo, e é um princípio fundamental, esse versículo, ele nos revela que as coisas, elas são o quê? Elas são compartilhadas, ok? E aí a gente precisa entender como que essas coisas são compartilhadas e qual que é o papel do homem e qual que é o papel da mulher como ajudadora idônea dentro dos princípios que a palavra de Deus nos revela. O próximo princípio que eu quero tratar com vocês é o princípio cristocêntrico. Tudo que é revelado na Bíblia e qualquer conceito que nos impacta na nossa vida diária, ele vem a revelar a centralidade de Cristo nas nossas vidas.
Entendeu? Então, quando a gente fala de casamento e de família, a gente não pode de jeito nenhum fugir disso, porque o casamento tem que revelar Cristo e a família tem que revelar Cristo, entendeu? Porque se não revelar, a gente está fora o quê? A gente está fora da vontade de Deus, tá? E a gente vê isso de maneira muito clara em alguns textos, tá? O primeiro deles que eu trago aqui para vocês é Colossenses 1, versículos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ok? E o casamento e a família é a mesma coisa. Se o casamento ele não subsistir por Cristo e a família também, a gente vai ter muito o quê? A gente vai ter muitos problemas. A raiz de todos os problemas, quando a gente fala de casamento e quando a gente fala de família, é a gente não ter a centralidade de Cristo, tanto no casamento como na família. Vamos seguir aqui esse princípio de Cristo. João 1,3, né? E aí o capítulo 1 de João fala muito sobre o que, sobre o verbo que estava com Deus e que encarnou. E lá no versículo 3 fala o seguinte: todas as coisas, repetindo o mesmo conceito de Colossenses, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí Romanos 11:36 completa ainda: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, irmãos, de maneira integral, tudo, né, que está no centro da vontade de Deus foi feito para Cristo, foi feito por Cristo e foi feito para Cristo. Entendeu? E aí a gente não pode o quê? Convenientemente tirar o casamento e a família desse conceito. Então esse é um conceito mais amplo, tá? Que todas as coisas foram feitas para Cristo. Cristo é o centro de todas as coisas, tá? E aí, como ele é um conceito amplo, ele abarca também o quê? O casamento e a família. Não tem como fugir disso. Então esses são os princípios fundamentais. Sem esses princípios fundamentais, é que começam a surgir aí os problemas. Não que estejamos livres dos problemas, tá? Em função desses princípios, mas a gente consegue o quê? A gente consegue trabalhar os problemas em Cristo, seguindo ou tendo esses princípios em mente no dia a dia do nosso casamento e no dia a dia da nossa família, ok? E a gente, muitos de nós que não nascemos em lares, em lares cristãos, esses princípios eles estão sendo aprendidos, né, ao longo da vida e muitas vezes a duras penas, tá certo? Bom, dito isso, vamos entrar então agora no conceito de casamento. E esse conceito ele é revelado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Lá em Gênesis 2:24, Deus fala o seguinte: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Em Marcos 10, versículos 7 e 8, esse conceito aí, ele é o que? Ele é revisitado. Então, lá em Marcos diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Uma só carne. E assim, já não são dois, mas uma só carne. Então, esse é o princípio, esse é o contexto, ou o conceito do casamento. E algumas coisas importantes devem ser ditas aqui. Primeiro, o homem e a mulher devem deixar pai e mãe, entendeu? E isso é uma coisa difícil, né, de você romper o cordão umbilical. Porque esse cordão ele já foi rompido lá no nascimento.
mas existe uma ligação afetuosa, espiritual com pai e mãe, que é difícil de se o quê? De se deixar, né? A palavra fala de realmente deixar, tá? Significa que você não amará mais o seu pai, a sua mãe, não terá mais afeto? Não, não significa isso. Significa que a partir do momento que você, ou o homem ou a mulher se unem, né, o amor e o afeto, prioritariamente, ele está dentro, que ele está dentro dessa uma só carne, tá? Então, prioritariamente, a partir disso, tá? Vocês não são mais dois, entendeu? Vocês são o quê? Um só. E sendo o quê? E sendo um só, tá? Você tem que deixar as coisas de menino, de menina, que você vivia quando você vivia com seu pai, com sua mãe, para realmente se tornar homem e mulher e viverem o que? Os sentimentos prioritariamente nessa uma o quê? Nessa uma só carne. E isso é bem complicado, né? Porque o conflito, né, na família é muito grande. Vira e mexe, você ouve o que? Você ouve relatos, você casou e abandonou a família, ok? E isso também é errado, porque a palavra fala para você honrar pai e mãe, ok? E esse honrar pai e mãe é até o caixão, tá? Então você deve continuar honrando pai e mãe e destinando os sentimentos, o afeto que a Bíblia, que a Bíblia nos o quê? Nos relata e que na nossa relação ele existe. Só que agora, tá? Você tem que deixar a meninice de lado e realmente virar um homem, virar uma mulher e prioritariamente praticar o amor, o afeto dentro dessa uma só carne. Tá? Então, é interessante da gente pensar nisso. E essa uma só carne, ela nos revela uma unidade, e essa unidade a gente pode explicar de muitas formas. A gente pode explicar que é uma unidade sexual, que é uma unidade espiritual, que é uma unidade de pensamento, de sentimento, mas o fato é que essa unidade, essa uma só carne, ela não é muito lógica pensando humanamente. E eu arrisco dizer que essa uma só carne, ela é até sobrenatural. E esse conceito de unidade na Bíblia, que a gente tem que trabalhar um pouquinho ele, para a gente entender o contexto que o casamento está. Então, seguindo aí com o casamento, nós temos o quê? Nós temos o homem, tá? Então, eu comecei pelo homem, porque senão, no contexto de sociedade de hoje, vão me chamar de machista, né? Se eu começar pelo que a Bíblia fala a respeito das mulheres. Então, vou começar pelo homem, que vai ficar um pouquinho mais claro, e talvez o fardo de entender o que Deus requer do homem e depois da mulher, isso se torne um pouquinho mais leve nas nossas vidas. Então, Efésios, capítulo 5, fala de maneira muito simples e muito direta a respeito do papel do homem e depois do papel da mulher. Na realidade, Efésios fala um pouquinho antes, fala antes do papel da mulher para depois falar do papel do homem. Mas vamos começar aqui com o papel do homem. Então, a partir do versículo 25, fala o seguinte: vós, maridos, amai vossas esposas. Ok? Então, a primeira coisa, vamos parar aqui. Então, a primeira coisa que o homem deve à sua esposa é amor. Entendeu? Então, a primeira coisa, é o princípio. Então, você tem que amar a sua esposa dentro dessa uma só carne. Entendeu? Primeira coisa. E qual que é o modelo de amor? Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí as coisas começam a pegar, irmãos. Tá? Porque se nós fomos criados
né, ou grande parte da sociedade foi criada como homem sendo aquele que manda e sendo aquele que é servido, tá? A gente tem um grande problema com isso, entendeu? Porque Cristo, né, primeiramente, ele serviu a igreja. E não só serviu, ele se entregou por ela, tá? E que entrega é essa? É a entrega que a gente conhece, entendeu? Cristo o quê? Ele deixou o quê? Vamos falar de maneira mais ampla. Primeiro, ele deixou a glória, entendeu? Ao deixar a glória, ele o quê? Ele encarnou, né, num corpo, entendeu? E viveu o quê? Viveu como homem, viveu como carne, entendeu? Aí depois, além disso, ele o quê? Ele foi o quê? Ele foi humilhado, ele foi desprezado, ok? Ele foi o quê? Crucificado e ele foi morto, entendeu? Então, quando a gente fala em entrega de Cristo pela igreja, não é só a crucificação, tá? Tem também o fato de Cristo ter deixado a glória e ter o quê? E ter encarnado. E talvez isso seja até mais humilhante do que a crucificação, entendeu? Então, essa é a responsabilidade, de maneira bem tranquila, que Deus coloca sobre os maridos, entendeu? O modelo de amor é um modelo de Cristo, né, amando a igreja e se entregando por ela, entendeu? Então a gente já começa a entender que a criação do homem para ser o que? Servido, ok? É uma criação que não está no centro da palavra de Deus. Porque Cristo, ele se entregou para a igreja e Cristo serviu a igreja. Então é algo que a gente precisa pensar. Depois o texto segue o seguinte: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Paulo, aqui aos Efésios, ele faz muito essa analogia do casamento com o quê? Com a igreja e Cristo. E assim como, né, Cristo preparou a igreja para santificá-la, para purificá-la, para apresentar ela como uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, também esse deve ser o tratamento do homem com a sua esposa. E de forma bem tranquila a gente tem que entender isso, entendeu? Porque é o que a Bíblia, é o que a Bíblia nos revela. Tá? E a mulher? Tá? Então, ó, Efésios capítulo 5, 22 ao 24. Como eu falei, Paulo ele fala antes da mulher para depois falar do homem. Eu inverti um pouquinho a ordem aqui, tá? Mas eu inverti para que vocês entendam que a palavra sujeição, ou a mulher está sujeita ao homem, é uma palavra que cai muito mal na sociedade de hoje. Por quê? Porque cai mal porque o mundo ele jaz no maligno, ok? Então, para tirar um pouquinho o peso, eu comecei pelo homem, tá? Porque o homem ele tem uma tarefa, tá? Que é ser o quê? Que é ser um imitador de Cristo no casamento. Ok? E essa tarefa não é uma tarefa fácil. Aí vem a mulher. O que Paulo fala às mulheres? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Então, olha só, pessoal. A gente fica muito com essa palavra sujeitai-vos a vossos maridos. Tá? E a gente esquece do complemento, que a mulher ela deve se sujeitar ao marido como ao Senhor. Então, se sujeitar ao marido por se sujeitar e se sujeitar conforme alguma doutrina humana, não faz nenhum sentido. A mulher ela tem que estar sujeita ao marido como ao Senhor. E aí a gente precisa buscar o quê? Buscar na palavra o que é essa sujeição, né?
como que, na realidade, como que qualquer um, seja homem ou mulher, se sujeita ao Senhor. Entendeu? Então a gente já tem aprendido muito a respeito disso, né? Então, uma palavra muito importante que a Bíblia nos revela é que colocar em primeiro lugar, né, o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? Então, sujeição é colocar o que? Deus no centro da sua vida, né? E é deixar Deus agir no centro da sua vida. E isso é possível se a sua vida ela for uma vida o quê? Cristocêntrica, tá? Então a gente volta àquele princípio, tá? Se a sujeição da mulher ela não for cristocêntrica, ela não é sujeição, entendeu? Então, esse conceito, ele remete o quê? À criação da sociedade, que foi sendo desenvolvida. Que o homem, ele foi criado para mandar, ok? E se o homem foi criado para mandar, a mulher tem que, o quê? Que se sujeitar. E, na realidade, a sujeição, ela nos remete ao princípio cristocêntrico. O casamento tem que revelar Cristo, tá? De forma inequívoca. Então, a mulher tem que ser o quê? Sujeita ao homem, mas não por qualquer padrão, né? Ela tem que ser sujeita como ela é sujeita ao Senhor, ok? Aí segue, porque o marido é cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Olha só que coisa interessante, pessoal, né? E também isso também dá pano para manga, né? Quando fala que o homem é o cabeça da mulher, tá? O homem, ele é cabeça da mulher quando Cristo é cabeça dele, né? Quando essa cabeça ela é cristocêntrica. Porque se essa cabeça não for cristocêntrica, o casamento sofre também. Então a gente tem que ir entendendo essas coisas conforme a Bíblia vai nos revelando. E aí segue o texto, sendo ele o próprio Salvador, o quê? Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido, ok? Tanto o marido tem que ser uma cabeça cristocêntrica, como essa sujeição da mulher tem que ser cristocêntrica. Porque senão as coisas elas saem o quê? Elas saem do eixo, e aí a gente vive conforme o quê? Conforme uma sociedade machista ou feminista, que é uma sociedade aí do mundo que jaz no maligno, ok? Então vamos entender aí o conceito de liderança para a gente saber como que é a liderança do homem aí em casa. Então, Mateus 20, a partir do 25 até o 28, vai falar um pouquinho de liderança, seguindo aí o conceito de Cristo. Então, Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que os príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ok? Então, olha só. Se o homem ele tem que ter uma cabeça cristocêntrica, se o homem ele tem que imitar Cristo, a criação que o homem manda e que o homem é servido, ela é uma criação diabólica. De maneira muito tranquila, irmãos. Ela é uma criação diabólica. Por quê? Porque Cristo, ele veio para servir e não ser servido. E o conceito de liderança dele é que quem quer ser o primeiro, que seja o servo. Então ele coloca o homem no casamento como servo número 1. E isso é difícil, porque nós fomos criados para serem servidos. Tá? Então esse é o princípio de liderança de Cristo. Tá? E qual que é o princípio de unidade? Vamos trabalhar também o princípio de unidade.
E nesse texto de Efésio, Paulo trabalha com essa questão de unidade, de casamento, de Cristo e a igreja de maneira muito clara também. E a partir do versículo 29 ele fala assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então Paulo está falando que nós somos membros do corpo de Cristo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Olha só o conceito de unidade aqui, que o Paulo, ele faz uma analogia do corpo de Cristo para fazer o quê? Para fazer a mesma analogia com o quê? Com o homem e com o quê? E com a mulher. E ao fazer essa analogia, ele coloca de maneira muito clara Cristo como cabeça do casamento, né? Cristo como cabeça, o quê? Como cabeça do casal. Ok? Então, olha só, quando a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, tá? Logo em seguida, esse conceito ele é ampliado para dizer o seguinte: Cristo não é só o cabeça do homem, tá? Cristo também é o cabeça da mulher, porque Cristo é o cabeça do casamento, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Entendeu? Então, se a gente não fizer a referência circular disso, o casamento ele fica capenga, tá? Por quê? Porque se o homem é a cabeça da mulher e Cristo não é o cabeça dele, já existe um primeiro problema, ok? Se Cristo é o cabeça do homem e ele é o cabeça da mulher, mas a mulher não é cabeça, a mulher não é encabeçada também por Cristo, também temos problemas da mesma forma. Então a gente tem que entender essas questões de maneira ampla, né? A Bíblia revela sim que o homem é a cabeça da mulher, mas Cristo tem que ser o cabeça do homem e Cristo também tem que ser o cabeça da mulher, tá? E esse é o contexto, esse é o conceito de unidade. O casamento, a unidade do casamento é tendo Cristo como quê? Tendo Cristo como cabeça, tá certo? E aí, essa analogia que Paulo faz do casamento com a igreja, com Cristo, ela não é o quê? Ela não é coincidência, ela não é por acaso, porque o contexto de unidade, o principal contexto de unidade que Deus nos revela é o contexto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, lá em João 17, a partir do 23, a palavra diz o seguinte: para que e isso, tá? Cristo está falando, né, lá na oração sacerdotal, ele está falando sobre a igreja, mas o contexto de unidade é o mesmo que se aplica ao casamento. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um de nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tenha amado a eles como tens me amado a mim. Então, esse é o conceito de unidade bíblica que Paulo usa lá de unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que Paulo usa, né, lá em Efésios, comparando a igreja, a unidade da igreja ao casamento. Então, a unidade que Deus nos revela, tanto para a igreja, de maneira mais clara nesse texto, mas lá em Efésios, comparando com o casamento, essa é a unidade que Deus nos revela, ok? Então a gente tem que prestar muita atenção nesses dois conceitos que tem no casamento: o conceito de liderança, entendeu? E o conceito de unidade. Então Deus quer essas duas coisas, tá, no nosso casamento, tanto a liderança, tá? E essa liderança ela tem que ser cristocêntrica, como de unidade, e que essa unidade ela tem o quê? Que a gente tenhamos no casal a mesma natureza, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma natureza. Por isso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus,
tá? Então, isso nos remete a um dos princípios que a gente começou a tratar aqui no início da nossa aula, ok? Tratado isso, aí a gente vai para a família, ok? Então, o casal por si só já é uma família, ok? Mas nessa família, Deus pode ou não pode acrescentar filhos, tá? E isso tem que ficar muito tranquilo na nossa mente e a gente tem que encarar isso de maneira muito, muito sossegada, tá? Quando o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, né, em casamento, isso já é uma família, tá? E os filhos, tá? Isso quem dá é Deus. Deus pode dar ou Deus pode não dar, ok? Então Deus pode dar um filho, pode dar dois, pode dar vários ou pode não dar nenhum, tá? O casal já é uma família. Agora, quando os filhos, né, são o quê? Dados pelo Senhor, né, aí a palavra também revela de maneira muito tranquila, tá? Em relação aos filhos, tá? Efésios, no segmento do texto, tá? Do capítulo 5, que fala do casamento do homem e da mulher, começa a falar: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Entendeu? Então, olha só, a obediência também ela é cristocêntrica, irmãos. Ok? Então, não existe obediência sem Cristo. Tá? Então, obediência sem Cristo é o quê? É só uma farsa, entendeu? Porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Tá? E olha só que coisa interessante: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, Deus dá uma promessa aos filhos que no honrar pai e mãe eles vão ter uma vida longa. É isso que a palavra está dizendo. E vós pais, tá? Então isso aqui também tem que entrar na cabeça dos pais aqui, tá? E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, ok? Então a gente tem que trazer a sabedoria de Deus, tá? Como pais, para criarmos os nossos filhos, tá? E essa sabedoria, ela tem que ser, novamente, ela tem que ser cristocêntrica. A gente tem que saber o quê? A gente tem que trazer para a nossa vida como pai, como mãe, a sabedoria de Cristo. Tem que ser uma sabedoria cristocêntrica para a gente não provocar a ira nos nossos filhos. E aí o versículo ele complementa: mas criai os filhos, né, na doutrina e na admoestação do Senhor, ok? Nessa última parte aqui do versículo, a palavra de Deus nos revela duas coisas importantes. Primeiro, doutrina, tá? Que isso remete diretamente à instrução, e depois a admoestação no Senhor, tá? Então, o que Deus está nos revelando aqui? Tá? Deus está nos revelando algumas coisas preciosas que ele revelou lá para o povo israelita, lá no início da constituição da nação de Israel. Tá? A primeira coisa que eu quero relembrar aqui para vocês é o seguinte: está lá em Mateus 22, do 36 ao 38. Tá? Aí alguém na caminhada de Jesus pergunta para Jesus o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Tá? Isso está ligado com instrução, tá? Isso está ligado com doutrina. E Jesus lhe disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. Tá? Então, quando Paulo ele fala para criar a criança na doutrina, tá? A primeira coisa que você tem que desenvolver com seu filho, com a sua filha em casa, tanto o pai como a mãe, tá? É esse princípio, tá? Que Jesus fala aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Essa é a primeira instrução, tá? Que a gente deve transmitir para os nossos filhos. É a primeira instrução. Por quê? Porque é dessa instrução que decorre todas as coisas. Cristo, durante esse episódio, ele fala: disso depende toda a lei e os profetas. Tá? Então, não dá para criar os filhos na doutrina sem o quê? Esse primeiro fundamento, que é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento.
ok? Esse texto, Cristo está citando o quê? Vamos ver o texto de maneira mais completa, porque Cristo está citando o Deuteronômio, tá? Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículos 4 e 6, para a gente entender de maneira mais ampla essa citação de Cristo. O que Cristo está citando ali naquele texto em Mateus? Está citando isso aqui, ó. A partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal da tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, ok? Então, essa palavra de Cristo, ela está ligada muito ao que? A doutrina que Paulo fala para a gente criar os nossos filhos. Tá? É o primeiro mandamento que Cristo fala, que Cristo cita, ele fala que é o primeiro e o grande mandamento. Tá? E quando a gente lê o texto completo, isso está diretamente ligado à criação, que é a criação dos nossos filhos. Tá? Então, a primeira coisa é o que? A instrução. A segunda coisa que Paulo fala é a admoestação no Senhor, ok? E a gente pode entender isso de muitas formas. Eu gosto de entender isso como adoração, tá? E aí a Bíblia nos revela algo sobre adoração relacionado à família que é algo fantástico, tá? E se a gente não crê, isso nunca irá se materializar. Então a gente precisa crer nisso para a gente o quê? Para que Deus materialize isso nas nossas vidas em família, tá? Então, depois de instruir os nossos filhos, ou não depois, mas em conjunto, a gente tem que ensinar os nossos filhos a serem o quê? Adoradores, tá? Cristo falou lá na conversa com a mulher samaritana, né, que Deus se importa, na realidade, com verdadeiros adoradores, né? Então, olha só o que Deus revela a Josué lá no capítulo 24. Versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ok? Então, esse é um conceito importante para a família. Tá? Então, criar na admoestação do Senhor é criar o quê? Criar os nossos filhos como o quê? Como adoradores. Porque, senão, você pode até declarar, tá? Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas isso nunca vai se materializar, tá? Então, o Cristo tem que ser a cabeça do pai e da mãe para conduzir os seus filhos a serem verdadeiros adoradores, para que essa palavra seja verdadeira em cada uma das famílias que servem o quê? Que servem a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, tá? E lá em Atos 16... você tem um complemento disso, tá? Esses textos, eles são dois textos análogos na palavra, tá? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa, irmãos, tá? É uma promessa e se a gente não crê nisso, isso nunca vai se materializar, tá? É óbvio que existe o livre-arbítrio? Existe o livre-arbítrio, tá? Mas existe também o poder da oração, que é da oração do justo, tá? Se você não crer nisso, se você não rogar ao Pai que isso se materialize na sua família, não vai rolar, tá? Não vai Não vai acontecer, tá? Pode ser que não aconteça? Pode, tá? Mas... se não acontecer, é porque foi o quê? É porque foi do livre-arbítrio da pessoa se extraviar. Porque a gente sabe que Deus, ele não tem Ele não tem prazer
na morte de um pecador, ele não tem prazer no perecimento de um pecador. Ao contrário, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Tá? Então, o que a palavra nos ordena é crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ok? Então, essas são algumas passagens que a Bíblia nos revela a respeito de casamento, de família, que a gente tem que fazer a integração disso com um contexto maior, que é Cristo, tá? E que a gente tem que, dia a dia, ir corrigindo os nossos erros e se desintoxicando das doutrinas desse mundo que jaz no maligno e centralizar nossas vidas aí na palavra de Deus, né, e em Cristo, como a palavra nos recomenda, tá certo? Se a gente fosse falar muito mais a respeito de família, a gente teria assunto bíblico para isso, tá? Tem muitas outras passagens que falam de casamento, de família, tá? Não entramos aqui, por exemplo, no divórcio, e já dá mais algumas aulas, tá? Mas que a gente possa ficar com essas instruções básicas aí da palavra de Deus, para que a gente possa continuar seguindo, ou se a gente ainda não segue, começar a seguir, tá bom? Então, que Deus abençoe as nossas vidas com essa palavra, e eu devolvo a palavra para você, pastor Gustavo. Amém, meus irmãos. Muito obrigado, Márcio. Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço a todos e fiquem na paz.